Olá, estudantes, professores e professoras da terceira série do ensino médio presencial com mediação tecnológica. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa unidade curricular comum Projeto de Vida. Eu sou o professor Dário Pinheiro, do componente curricular Sociologia, e vou ficar com vocês nesta aula de número 5, que tem como objeto de conhecimento profissões tradicionais e atuais. O detalhamento deste objeto é vantagens e desvantagens das profissões tradicionais, medicina, engenharia, direito, nos campos relacionados ao mercado de trabalho, carga horária, estabilidade financeira, direitos trabalhistas e status. Vantagens e desvantagens das novas tendências profissionais, desenvolvedor de softwares, digital influencers, coaching, consultor de imagem, especialista em e-commerce, social media, nos outros campos relacionados ao mercado de trabalho, como carga horária, estabilidade financeira, direitos trabalhistas e status. Vamos agora iniciar a nossa aula. Vamos iniciar refletindo sobre o nosso tema, que são as profissões tradicionais versus as atuais. São profissões que já existem, que já são bastante conhecidas, e as atuais, que não são tão conhecidas para todos nós. Por quê? Neste momento, nesta etapa da sua educação básica, surge aquela pergunta: o que eu vou fazer? Qual será a minha profissão? E a escolha da profissão está na mente da maioria das pessoas e de você aqui que tem, neste momento, que fazer ou iniciar um caminho para uma escolha. E esta escolha da profissão vai muito além da busca apenas de um emprego ou de um trabalho. Esta escolha, ela faz parte de uma identidade, faz parte da pessoa, é algo muito pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar, assim, às vezes você pergunta quem é ele? Ou o que você faz? E aí as pessoas respondem, em vez de dizer o nome, é o João, é a Maria, é o Antônio, não, eles dizem a profissão, aquele ali é o professor aqui da comunidade, aquela é a nossa enfermeira. Percebam que essa identificação, que é profissional, ela se transforma numa identificação pessoal. Não ache que, ao escolher um caminho, você não pode mudar. Professor, então eu vou mudar minha identidade? Não. Veja bem, há sim essa concomitância da identidade profissional com a identidade pessoal. Mas você pode mudar no meio do caminho? Claro que pode. Pelo contrário, isso, em alguns momentos da vida, é até saudável. É o mérito que está no desenvolvimento de uma carreira, que é aprender com as experiências e mudar de maneira a poder gerar maior valor, não somente para você, mas também para o negócio que você vai desenvolver ou até mesmo para a empresa na qual você está atuando. Percebam que fazer uma mudança daqui a alguns anos, hoje eu quero determinada profissão. Ok, vou, estudo, me preparo. Daqui a alguns anos eu digo, não, isso não é bem o que eu queria. Ou não está tendo o resultado que eu desejava no mercado de trabalho, não está atendendo às minhas necessidades
materiais ou financeiras, ou até mesmo pessoais, né? Então, vou mudar. Ótimo, perfeito. Desde que isso seja bem pensado, bem planejado. Isto mostra que você está maduro e é natural. Diante de um mundo de tantas mudanças, não quer dizer que o que eu me planejo hoje, amanhã não possa haver mudanças. Em nosso projeto de vida, há esse espaço para a flexibilidade. Inclusive, a flexibilidade diante das situações que ocorrem em nossas vidas é uma habilidade e uma competência que nós devemos desenvolver. É claro que diante de um amadurecimento pessoal e, posteriormente, profissional, diante do novo campo de atuação que você vai, digamos assim, se adentrar, vai começar, vai fazer tudo de novo. Que legal! Eu posso, nós podemos. Mas enquanto esse momento não chega, nós vamos ver aqui vantagens e desvantagens de alguns ramos profissionais, de algumas profissões. Nesse caso, vamos iniciar com vantagens e desvantagens das profissões tradicionais. Quais seriam essas tradicionais? Vamos rememorar aqui, trazer de volta à memória. Medicina é uma profissão considerada tradicional. Engenharia, direito, são grandes profissões, digamos assim, que todos conhecem, já estão aí há muito tempo no mercado de trabalho e se mantêm. Olha que interessante, são profissões tradicionais que se mantêm no mercado de trabalho. E nós vamos dar uma analisada, uma pensada nessas profissões que são chamadas de tradicionais, relacionado ao mercado de trabalho, à carga horária, à estabilidade financeira, aos direitos trabalhistas e até aos status. Quando eu digo aos status, eu estou sim falando no plural, porque você pode pensar, eu quero ser médico, quero ser engenheiro ou ser advogado, por exemplo, que é uma profissão tradicional, porque isso traz status, a pessoa olha e diz, olha o engenheiro, mas eu vou deixar aqui uma dica para você. Não pense dessa forma. É legal. Melhor ainda se for aquilo que você deseja, se for realmente o que esteja lhe satisfazendo, e não somente a satisfação financeira. Existem outros elementos que são muito importantes nesse momento da escolha, porque profissões nós temos muitas. Aqui a gente vai comentar essas tradicionais porque elas são importantes para fazer um parâmetro, uma comparação do mercado de trabalho diante daquelas profissões tradicionais, que é o que nós estamos falando, e as novas. O mundo está em constante mudança e vai continuar. Não pensem que as mudanças vão parar aqui, vão parar agora. Quando eu concluir o meu ensino médio, quando eu fizer um curso universitário, ou quando eu for abrir o meu próprio negócio, atuar no mercado de trabalho, as coisas estarão mais calmas. O mercado de trabalho vai estar tranquilo, não vai haver mais tantas mudanças quanto estas que nós estamos presenciando. Isso não é verdade. Como eu disse, o mundo está em mudança e vai continuar porque é um processo natural. Nós, seres humanos, fazemos com que essas mudanças ocorram. Isso é inerente ao ser humano, faz parte de todos nós. Mas voltando aqui para as nossas profissões, no caso as tradicionais, eu disse que tem outras. Sim, tem muitas outras. Vamos olhar uma imagem que mostra aí, olha só, vários profissionais. Você pode aí enumerar, você já pode, pela indumentária, pela roupa que esses personagens estão usando aí, né, que essas pessoas estão usando, você já pode até dizer, aquele ali
ele é da área administrativa. Aquela é da área de saúde, como aquela de branco, aquela de verde. Essa de amarelo que está aqui na frente, acho que essa aqui deve ser professora. Um monte de livros na mão, umas pastas. Ah, tem aquele lá atrás, com aquele capacete azul. É da área de engenharia, pode ser da construção civil. Percebam que nós não conhecemos essas pessoas. Nós só estamos aqui identificando pelas suas roupas, pelas suas vestimentas e tirando algumas conclusões, né, de acordo com a roupa para dizer qual a profissão que eles exercem. E como surgiram essas profissões? Não somente essas, como tantas outras. É uma pergunta que nós vamos tentar aqui dar uma andada pela história para tentar responder como surgiram as profissões. Elas surgem há muito tempo. Só para ter uma ideia, uma renomada universidade, Harvard, ela fez um estudo. Para quê? Para dizer quais eram as profissões mais antigas do mundo. E aí, eles identificaram as primeiras profissões. Claro que algumas continuam, outras mudaram. De acordo com a Universidade de Harvard, que é dos Estados Unidos, eles disseram nos estudos que as primeiras profissões foram, número 1, cozinheiros. Os cozinheiros foram os primeiros profissionais que surgiram nas sociedades humanas. Legal, né? E até hoje eles existem, sim. São profissionais conceituados, necessários, renomados. Mudou de nome? Parece que agora são chefes, não somente cozinheiros, porque trouxeram e agregaram outros elementos à arte de cozinhar, a arte de dar sabor através de alimento que nós precisamos para a nossa vida. Número 2, segundo esse estudo dessa universidade, foram os pintores. Foi a profissão antiga, a segunda mais antiga no mundo. Terceiro, número 3, contadores de histórias. Ah, é tão bom ouvir uma história e contar também, né? Ter alguém para ouvir. Mas hoje eu não sei lhe dizer para vocês se nós temos como profissionais contadores de histórias. Mas vocês, com certeza, podem imaginar o que faz este profissional, que é a terceira profissão mais antiga no mundo. A quarta profissão mais antiga são os músicos. Até hoje, nós temos músicos, né, que tocam instrumentos musicais. A música faz parte da nossa vida e eles estão aí no mercado de trabalho, atuando, né, se manifestando através da sua música, porque são músicos. E a quinta e última profissão mais antiga, de acordo com este estudo, são costureiras e alfaiates. Até os dias atuais, costureiras e alfaiates são extremamente necessários e necessárias. Eles é que fazem, que costuram, que desenham as nossas roupas, as nossas indumentárias, sejam elas pessoais, para ir a um evento, uma festa, e as nossas indumentárias profissionais, porque cada profissão, em muitos casos, requer uma indumentária, uma roupa própria. Então, só para vocês terem uma ideia, tudo isso que nós estamos falando é para que possamos entender que as profissões não começaram hoje, não começaram no século passado ou que começaram alguns anos atrás. Não, é muito antigo. E a maioria delas, daquelas 5 que nós vimos, permanecem até hoje. Anos atrás, era esse o cenário, né? Hoje, por exemplo, século XIX, século XVIII, era muito comum e só existia como opção as profissões de medicina, engenharia, direito, arquitetura e filosofia. Era só isso que existia. Com o tempo, os avanços tecnológicos, com as mudanças, porque o mundo está em constante mudança. E aí
novas profissões surgiram e as profissões mais antigas, que essas que nós acabamos de citar, se tornaram profissões tradicionais. Mas o tempo foi passando, nós fomos avançando e chegamos ao século XX. E, lá no início do século XX, um pouco depois da Revolução Industrial, do grande evento que transformou o mundo em praticamente todos os aspectos sociais, econômico, político, profissional, principalmente. A Revolução Industrial, que iniciou no final do século XVIII, atravessou todo o século XIX, todo o século XX e continua revolucionando o século XXI, passou também por várias mudanças. Essa imagem que nós temos aqui, eu não sei se vocês conhecem ou se vocês entendem, mas isso aqui é uma linha de produção. O que significa isso? Um produto começa lá no início da esteira, vai passando de profissional por profissional. No caso aí são montadores, eles estão numa linha de produção e cada um coloca só um determinado componente, um parafuso, uma polca, uma pecinha e vai passando de pessoa para pessoa, de montador para montador. Ao final dessa linha, o produto estará pronto. Viu que interessante? Isso é linha de produção. A vida toda, lá no início do século XX, esse montador só fazia colocar aquele parafuso. Às vezes, ele nem sabia o que estava fabricando ou não via o que saía lá no final da linha de produção. Mas ele estava lá colocando esse parafuso de forma perfeita, porque se assim não o fizesse, o produto final sairia com problema. E aí, isso continua? Em alguns casos, sim, mas sempre tendo em mente que as coisas mudam, que as coisas mudaram. E, na hora da escolha profissional, você, jovem, pode ter dúvida, mas será que eu vou escolher uma profissão chamada ou daquelas denominadas tradicionais? Será que eu vou trabalhar, que eu vou me inserir no mercado de trabalho, numa linha de produção de uma grande fábrica, de uma grande montadora, de uma multinacional, ou até mesmo de uma fábrica ou de uma oficina de manufatura, de benefício de um produto regional. Isso também é uma questão que nos remete às profissões tradicionais, aí na sua comunidade, por exemplo. Ou eu vou ter outras opções? Bem, isso você é que está aqui pensando e refletindo para decidir. Muitas vezes acabam escolhendo as tradicionais, influenciados pelos pais, que valorizam mais, ou pelo mito de que as carreiras que não dão, digamos assim, um retorno financeiro imediato. Os nossos pais vêm de uma geração anterior. E para eles, claro que eles querem o melhor para os seus filhos, mas eles não estão, digamos assim, tão antenados com as mudanças ou com as novidades que ocorrem no mercado de trabalho. E aí, não, para ser um bom profissional, tem que ser médico. Para se dar bem na vida, tem que ser engenheiro. Será que é isso mesmo? Tudo tem sua vantagem e tudo tem sua desvantagem. É por isso que a gente está aqui conversando. E aí, as profissões tradicionais, vamos ver vantagens, aquilo que de repente pode ser bom, pode agradar seu pai, pode agradar sua mãe, pode agradar você, mas tem que pensar que, por outro lado, existirão também o que vamos chamar de desvantagens. E você tem que estar preparado para os dois eventos, o que é vantajoso e o que pode ser desvantajoso. Interessante, né? Vamos aí dar alguns exemplos? Por exemplo, medicina, né? Médico é uma profissão tradicional. Tem vantagem? Claro que tem vantagem.
Um deles é o retorno emocional, que é o reconhecimento. Nossa, quem é aquele ali? Quem é aquela? Ah, é o médico da comunidade, é a médica da comunidade do meu município, muito competente. Nossa, é uma pessoa realmente que é reconhecida, que tem o reconhecimento ali da população, seja no município pequeno, seja no grande centro urbano, os médicos, de modo geral, eles têm sim reconhecimento profissional. E, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, oferece 97%, olhem bem, anotem, 97% de empregabilidade. Isso significa que quase todos os médicos, todas aquelas pessoas que se formam em medicina têm uma vaga garantida no mercado de trabalho. 97%, é quase 100%. Isso é uma vantagem. E também tem muitas áreas de atuação, tem várias especialidades. Então, fazer medicina traz suas vantagens. Legal, anotei tudinho. Mas não esqueçam que tem o outro lado, que são desvantagens. Acontece, e nós, ao escolhermos uma profissão, temos que estar preparados para isso, para depois equilibrar essa balança entre vantagens e desvantagens. Vamos lá ver rapidamente, deixa eu falar para vocês, algumas desvantagens do ramo de medicina, daquele que quer ser médico. Por exemplo, abdicação de tempo em família. Médico é reconhecido, todo mundo sabe quem é na comunidade. Tive um problema de saúde em casa? Chama o médico rápido, ele vem aqui. E pode ter certeza, acho que 100% dos casos ele não vai dizer não. Ele vai parar o que está fazendo, seja de manhã, de tarde, de noite, domingo, feriado, dia santo. Ele vai deixar, por exemplo, a sua família, lá a sua casa, para atender aquele paciente que necessita. O médico tem isso, ele vai sim, porque a profissão dele é para salvar vidas num problema de saúde. Então, vai abdicar, muitas vezes, do tempo em família. Tem também a pressão dos pacientes e da sociedade. Em muitos casos, não, doutor, só tem que resolver. Doutora, tem que resolver. Aqui o meu parente, essa pessoa que eu conheço está passando mal e o senhor, a senhora tem que resolver porque o senhor é médico, só tem que fazer. Então percebam que há sim uma pressão, por mais que não seja manifesta, mas a gente tem aqui, não, o médico vai conseguir curar, ele vai dar o remédio certo. E é uma pressão que o médico sabe disso, né? Outra coisa é uma necessidade de atualização constante. Eu diria que em todas as profissões, mas em médico isso é muito mais cobrado. A medicina, olha, avança muito rapidamente e tem que acompanhar. Também tem muitos processos médicos, protocolos a ser seguidos. É por isso que ele está sempre em constante atualização. Tem muita gente querendo ser médico, a gente sabe disso. Médico tem todas as vantagens, sempre prontinho, arrumadinho, ajudando. Então, isso significa o quê? Que a concorrência é muito grande. São profissionais extremamente necessários, como todas as profissões, mas médico a gente precisa muito, a sociedade toda. Então, muita gente quer ser médico e a concorrência é muito grande. É outra coisa que você não pode desconsiderar e que, em algum momento, pode se tornar uma desvantagem. Porque, diante de tudo isso, vocês já perceberam que, nesse caso desse profissional, a responsabilidade é muito elevada. Perceberam aí que existem vantagens e desvantagens? Só mais um exemplo, rapidinho aqui, dentre essas profissões tradicionais. Vamos falar de quê? Do nosso professor. Claro, não podia deixar de citar algumas vantagens e algumas desvantagens. Olha aí, vamos lá. Professor, férias 2 vezes em um ano. Gente, não é bem férias 2 vezes ao ano.
Tem aí no início do ano e tem durante o recesso escolar, no caso aqui do nosso estado, que ocorre no meio do ano, que geralmente são 10 dias, né? Mas aí o povo diz, tem férias 2 vezes ao ano, é bom demais, está todo o tempo estudando, todo o tempo aprendendo, vendo aí os livros, as novidades para trazer para os alunos. Então, nós, professores, que eu vou me incluir agora, tá? Vivo em um estado constante de aprendizagem. E, além do mais, o professor trabalha na sala de aula, com muitos alunos, na escola com muita gente, se relaciona com os pais, com a comunidade, faz muitas amizades, sempre está fazendo nova amizade. Olha ali, lá vai o professor, né? Ele mora perto da escola, então todo mundo conhece e vai lá. Muita vantagem, né? Mas também tem desvantagem. Tem muita desvantagem. Algumas, vamos lá. Levar trabalho para casa é uma delas, porque muitas vezes o tempo na escola não é o suficiente para que nós realizemos todas aquelas atividades, como planejar uma aula, fazer lançamento de notas, se bem que agora as notas são online, mas mesmo assim a nossa preocupação é estar sempre com o aluno, na regência, informando, conversando, discutindo aí para a melhor formação de todos os nossos estudantes. E, em muitos casos, nós temos que levar trabalho para casa. Essa é considerada uma desvantagem. Outra coisa que já foi constatado, infelizmente, é que o professor adoece mais facilmente por exaustão, por estresse e até mesmo, às vezes, por ansiedade, quando não dá conta, ou é muita cobrança, às vezes, da escola, e aí o profissional ele se desestabiliza, aí ele fica exausto, com problemas emocionais de estresse, de ansiedade. Isso, no meio do magistério, infelizmente, é muito comum. Por isso que a gente tem que estar aí sempre equilibrado. E tem uma questão salarial também, que no nosso país há uma desvalorização salarial. Esse é todo um processo, eu diria que estrutural, mas que está passando aí com o tempo. Então, viram? Tem vantagens e desvantagens. Isso são as profissões tradicionais. E as novas profissões também passam pelos mesmos problemas? Sim, vantagens e desvantagens das novas tendências profissionais. Quais são? Desenvolvedor de software, influencer, coaching, deixa eu ver o que mais, e-commerce, social media, nos campos relacionados ao mercado de trabalho, estabilidade financeira, direitos trabalhistas e status. Vamos agora ver um vídeo para ver o profissional do futuro. Olha aí aquela linha de produção do início, agora. Silêncio, novas tendências profissionais. É isso aí, aquela linha de produção com muita gente, agora tudo é automatizado. O aumento da automatização, ela prenuncia um cenário completamente novo de emprego. Claro que existirão vantagens e desvantagens. As novas tecnologias irão, sem dúvida, eliminar alguns postos de trabalho desempenhados por humanos atualmente. Mas as novas tendências, elas estão aí dentro dessas mudanças contínuas no mercado profissional e trazem algumas tendências para 2024. Com relação ao comportamento de empresas e instituições empregadoras. Vamos ver aí algumas tendências profissionais aí novas. Mais benefícios, além do salário, claro, menos deslocamento, porque você está naquela questão de casa, trabalho, que é o trabalho híbrido, uma educação continuada, jornadas semanais menores e qualidade de vida no trabalho. Isso aí são novas tendências que realmente elas existem agora no século XXI. E essas novas tendências também
tem vantagens e também tem desvantagens. Vamos ver aí quais são essas vantagens. Por exemplo, benefícios, né? Os benefícios, como nós já dissemos, eles agora estão se agregando aí aos salários. Mas também temos desvantagens. Vamos ver quais são as desvantagens? Olha aí, risco de lacuna em habilidades digitais. Se você não tiver conhecimento e habilidades digitais, o mercado de trabalho não vai te absorver tão facilmente. A dependência, nós nos tornamos dependentes da máquina. E também o isolamento. Eu fico sozinho em casa trabalhando com meu computador e deixo de falar com muitas pessoas. Eu converso, professor, através das redes sociais. Sim, é possível, mas o contato humano é necessário. E apesar das novas tendências trazerem aí aquele silêncio que vocês ouviram numa linha de montagem, onde não havia a presença humana lá naquela linha, as relações, elas continuam e continuarão existindo. É por isso que o risco das novas tendências e uma desvantagem é esse isolamento. Espero que tenham realmente compreendido que todas as profissões tradicionais ou novas têm vantagens e desvantagens. Muito obrigado e até a próxima aula.